Uma inimiga que ataca lenta e silenciosamente. É assim que, na maioria das vezes, os médicos se referem à hipertensão. Mais popularmente conhecida como pressão alta, já pode ser considerada o principal fator de risco para a saúde do brasileiro. Pensando em orientar e esclarecer as dúvidas do pessoal de casa sobre esse assunto, o Sempre Bem preparou uma matéria especial. Vamos conferir? De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, mais da metade dos idosos tem pressão alta, 30% da população em geral e 5% das crianças também. Uma doença silenciosa que dificilmente apresenta algum sintoma. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o cardiologista Ricardo Pereira. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Juliana. Prazer participar novamente do seu programa. O prazer é todo nosso. Doutor, quando a pressão é considerada alta? Hipertenso é o indivíduo que tem a pressão maior ou igual a 140/90. E o que essa pressão alta, doutor, causa no organismo? Nós temos os órgãos-alvo da hipertensão arterial, que são os órgãos que são preferencialmente lesados. Nós temos, por exemplo, o coração. Ele pode ser lesado no sentido de haver uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, maior risco de arritmia, mais morte súbita, pode levar à obstrução das coronárias, levando a angina ou o famoso infarto do miocárdio. A hipertensão arterial pode levar a dano renal grave, inclusive havendo às vezes necessidade de o paciente precisar de hemodiálise. Doutor, já que a pressão alta ela não tem sintoma e às vezes a pessoa pode estar com a pressão elevada e se sentir normal, como descobrir a hipertensão? Esse é um problema, esse que você falou. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Então, para se dar o diagnóstico, é necessário que se meça a pressão arterial, que se meça a pressão arterial de rotina. Em toda consulta médica, a pressão arterial, por exemplo, deve ser medida independente da especialidade do médico. Doutor, diagnosticada a hipertensão, o que o paciente deve fazer? Juliana, o paciente precisa ser acompanhado ou no serviço médico, no ambulatório, no consultório, ou na farmácia com aferição da pressão arterial. E as primeiras medidas são chamadas medidas não medicamentosas. Todo indivíduo hipertenso precisa ter um peso ideal, significa um índice de massa corpórea abaixo de 25. Ele precisa fazer exercício físico no mínimo 3 vezes por semana, mas o ideal é 5 vezes ou mais. Se ele fuma, ele precisa parar de fumar. Se ele bebe, ele tem que restringir a quantidade de álcool. Se o indivíduo tem uma hipertensão apenas leve, essas medidas não medicamentosas muitas vezes são suficientes para controlar a sua pressão. Se ele tem uma hipertensão moderada ou severa, ele vai precisar de medicação, mas também ele vai precisar dessas medidas. E com qual periodicidade o paciente hipertenso tem que voltar para ser acompanhado no consultório, doutor? O ideal, Juliana, é que o paciente hipertenso, principalmente aquele que toma medicação, seja acompanhado pelo menos semestralmente, ou seja, a cada 6 meses ele deve voltar ao médico. Se ele tiver dificuldade de voltar ao médico a cada 6 meses, ele pode eventualmente ir na farmácia, procurar o farmacêutico, que vai aferir a pressão arterial dele, vai anotar e vai mandar para o médico para fazer o acompanhamento. E nas farmácias Pague Menos você encontra o projeto Clinic Pharma, com farmacêuticos que vão te ajudar, te auxiliar nessa medição da pressão, também tirar dúvidas de medicamentos e te acompanhar para que você possa voltar ao seu médico tranquilamente. Se você quer saber se no seu estado, se na sua cidade tem Clinic Pharma, basta ligar para o Saque Pharma no número 0800 275 1313. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E eu deixo aqui o alerta, não é querendo colocar pressão, mas é bom verificar a pressão.